peso dos combustíveis está pesando no seu bolso? O Ponto Poder de hoje fala sobre os impasses envolvendo estados e União e como a política atua para tentar minimizar os problemas. E você, eleitor, sabe se está apto a votar neste ano? Quase 871 mil cearenses precisam regularizar a situação eleitoral. Se você é um deles, fica de olho que o programa de hoje vai te ajudar. Olá, Ponto Poder está começando, estou de volta ao programa depois de algumas semanas e que vocês ficaram, claro, na boa companhia de William Santos, de toda a equipe do programa. E a gente começa falando do assunto que interessa a muita gente, preço da gasolina e do diesel, que tem pesado aí no bolso. A gente tem vivido isso também junto com boa parte da população. E olha só, o congelamento do ICMS, que é cobrado dos combustíveis, deve acabar no final desse mês. E a discussão agora está no campo político. Câmara, Senado, prefeitos, governadores tentam aí achar uma saída. E lá de Brasília, a repórter Flávia Rabelo tem mais informações. Depois de 2 meses, o preço do combustível teve reajuste e provocou mais preocupação entre os estados e municípios. Os 27 estados representados pelo Fórum Nacional dos Governadores entraram em rota de colisão com o Congresso, porque até agora uma solução não foi colocada em prática. Desde o fim de semana, o presidente da Câmara e os governadores trocam acusações sobre a falta de solução para o problema. Arthur Lira acusa o Fórum de Governadores usar o ano eleitoral para politizar o debate. Os governadores rebatem. Primeiro, pelo descaso. Um descaso em que, ali atrás, se dizia a todo instante que o problema do preço dos combustíveis era o ICMS aplicado pelos estados. Provamos que não. Segundo lugar, havia ali uma proposta, teve uma reunião com o ministro Paulo Guedes, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Roberto Rocha, que é o relator da reforma tributária, a presença dos estados ali representada pelo Concefaz, e ali o objetivo dessa trégua era chegar a um entendimento para aprovação da reforma tributária. Isso também não aconteceu. Por outro lado, a Petrobras seguiu dando reajustes e mais reajustes no combustível. Enquanto os políticos trocam acusações nas redes sociais, o Conselho de Defesa Econômica, o CAD, abriu oficialmente uma investigação para apurar se a Petrobras comete abusos no reajuste dos combustíveis. E em meio a esse impasse ainda sem solução que passa lá pelas discussões em Brasília, vale ressaltar que há uma mudança nos trabalhos dos parlamentares lá no Congresso Nacional. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, baixou um decreto acabando o modelo híbrido de trabalho e voltando ao modelo remoto. Segundo ele, até o Carnaval, os parlamentares vão trabalhar à distância por causa dessa nova onda da pandemia, do agravamento da situação. A gente vai seguir acompanhando, claro, os trabalhos que, mesmo remotos, continuam tendo grande importância aí nas principais discussões do país. É isso, agora mudando de assunto, 2022 é também ano de eleição, a gente vem falando disso o tempo todo, desde o início do mês, trazendo muita informação que pode ser útil para você, eleitor, que está em casa nos acompanhando. É por isso que a gente também traz de volta ao Ponto Poder aquele quadro de prestação de serviço que esteve aqui, fez parte do programa ao longo da eleição de 2020. É hora do eleitor de olho. E aí tem uma pergunta para você. Você já sabe se está tudo certo, tudo ok com o seu título de eleitor? Já sabe, Jéssica, tudo ok? Tudo ok, biometria, tudo certo. Que bom, olha, mas muita gente precisa ainda se regularizar, viu? O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, divulgou dados que mostram que quase 871 mil cearenses precisam regularizar a situação eleitoral. Isso para, de fato, todo mundo estar apto a votar na eleição de outubro. A gente tem, olha só, uma tela com esses dados divulgados pelo TRE. No total, 870.830 eleitores estão com inscrição irregular no Ceará.
Os motivos, eles são dois, principalmente. Falta na revisão biométrica, mais de 715 mil eleitores estão com inscrição irregular por causa dessa situação, e aqueles também que se ausentaram em 3 eleições consecutivas, não foram às urnas, também tiveram, portanto, a inscrição cancelada, estão aí com irregularidades junto à Justiça Eleitoral. Esses são mais de 155 mil eleitores cearenses. O prazo ainda tem aí um pouquinho de tempo pela frente, né? Termina no dia 4 de maio, mas é muito importante não deixar para a última hora, para todo mundo fazer com calma, se regularizar e poder votar em outubro, Jéssica. Exatamente, o tempo passa rápido, não vamos aí se confiar ainda mais nesses tempos em que há funcionamento diferente das atividades da Justiça Eleitoral. E para tirar essas dúvidas e outras que porventura você possa ter, a gente recebe agora no Ponto Poder o coordenador de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, o Marcel Leonardo Almeida. Muito obrigada, Marcel, por estar com a gente aqui no programa. Olá, boa noite. É um grande prazer para a Justiça Eleitoral poder esclarecer essas dúvidas dos eleitores e poder ajudar. Marcel, eu começo perguntando justamente sobre o funcionamento da Justiça Eleitoral. Os trabalhos presenciais foram suspensos devido à pandemia. E como então o eleitor pode fazer agora, se ele tiver alguma pendência junto à Justiça Eleitoral, como ele recorre a vocês? Isso, a Justiça Eleitoral já tinha retomado o atendimento presencial, né, em meados de agosto do ano passado, mas por conta do alto aumento dos casos de Covid e das outras síndromes gripais, a gente teve que suspender novamente o atendimento presencial, mas é muito interessante que a gente esclareça que todos os serviços que antes eram ofertados somente de maneira presencial, eles continuam sendo ofertados de maneira remota. Então, esses casos dos eleitores que estão com a situação cancelada na sua inscrição eleitoral, além daquelas outras situações de jovens que vão tirar o título pela primeira vez, ou seja, fazer o alistamento eleitoral, aquelas pessoas que precisam fazer qualquer tipo de alteração cadastral no seu título de eleitor, por exemplo, trocar o nome de solteiro para casado, de casada para solteiro, ou alterar endereço, ou ainda aquelas pessoas que precisam transferir do seu domicílio eleitoral, ou mudar de cidade, né, mudar de município, ou então alterar dentro do mesmo município, mas para um local diferente. Todas essas pessoas podem fazer de maneira remota, através do nosso sistema chamado Título Net, disponível no site do TRE na internet, que é o www.tre-ce.jus.br. Lá a gente tem esse sistema que ele pode, através de um formulário simples, autoexplicativo, preencher, informar a alteração que está solicitando e enviar a documentação, que é basicamente o documento de identidade oficial com foto, um comprovante de residência e uma foto dele segurando a identidade perto da face, para que a gente possa conferir se o documento realmente é daquela pessoa, né? E a exceção que tem é para o alistamento, no caso da primeira vez dos jovens do ano que estão completando 19 anos, ele precisa também comprovar o alistamento militar, então ele precisa enviar a comprovante a carteira de reservista do Exército dele também, tá? Sobre justamente esse primeiro título que eu queria que a gente falasse agora, você já explicou muito bem aí para quem de repente precisa se alistar pela primeira vez esse ano, quais documentos são necessários, como que é o processo. A novidade é que dá para fazer tudo pela internet. Para quem ainda tem alguma dúvida, responde para a gente, por favor, Marcel. Tem alguma diferença em relação a como o processo era feito antes, além dos documentos, né, dessa foto que precisa ser tirada mostrando a identidade? Existe outra diferença para o jovem que vai tirar o título pela primeira vez ou o restante do procedimento permanece o mesmo? Pronto, como eu disse, o sistema ele atende para todos esses casos que a gente conversou, né? Especificamente para o alistamento eleitoral, a gente considera até um dos mais simples, né? O jovem, a partir de 16 anos, né? A partir de, excepcionalmente, de 15 anos, esse ano, que é um ano eleitoral, se a pessoa fizer 16 anos até o dia da eleição, né? Ele consegue já tirar o título dele. Então, entre 16 e 18 anos, esse alistamento que é facultativo, o jovem tira o seu título de eleitor, se quiser, nessa idade, e a partir de 18 anos já seria obrigatório, né? Então, assim, os jovens que têm 15 anos, que completam 16 anos até o dia da eleição, já podem tirar seu título eleitoral, tirar o título pela primeira vez, por meio desse sistema Título Net, que fica disponível no site do TRE. É um procedimentozinho simples,
ele junta somente o comprovante de residência, documento de identidade oficial com foto, né? E no caso das pessoas, dos jovens do sexo masculino, se já contarem com 19 anos, né? No ano em que completa 19 anos, ele está obrigado também de apresentar esse certificado de reservista, é o comprovante do alistamento militar dele. E dessa forma, o jovem já fica com o título dele e não precisa mais comparecer no momento posterior, somente quando a Justiça Eleitoral, em âmbito nacional, retornar com a coleta biométrica, mas ele vai ficar com o título regular, sem nenhuma pendência. Marcel, e justamente no caso dessa coleta biométrica, eu acho que muita gente ainda lembra daquelas filas imensas que foram lá em 2019 para regularizar. Foi suspenso em 2020 por causa da pandemia e agora para 2022 segue suspenso? Isso, desde o início da pandemia, o TSE, né, suspendeu em nível nacional, então nenhum dos outros estados da federação estão fazendo essa coleta biométrica, né? Nesse momento em que a gente não está coletando a biometria, todas essas pessoas, incluindo aquelas que não compareceram à revisão biométrica, tá, podem regularizar sua situação e não vai ficar com nenhum tipo de pendência. Quando os números caírem, e for satisfatória a chamada dessas pessoas novamente, a gente vai convocar essas pessoas para que, de maneira agendada, compareçam à Justiça Eleitoral para que façam essa coleta biométrica e completem o seu cadastro. Mas ele fazendo esse procedimento, nesse momento, por meio do sistema Título Net, ele vai ficar sem nenhuma pendência. Ele vai obter a certidão de quitação eleitoral dele para poder apresentar onde for necessário. Marcel, e para quem não regularizar a situação até o prazo, até o dia 4 de maio, quais são as consequências para esse eleitor? Pronto, os jovens que não tirarem o título até 4 de maio não vão poder votar nas eleições de 2022, né? Aquelas pessoas que tiverem com a sua situação cancelada, e no âmbito do estado do Ceará são mais de 870 mil pessoas, infelizmente também não vão poder votar, e essas pessoas não podem obter a certidão de quitação eleitoral. Isso quer dizer que ações da vida civil, como por exemplo, tirar o passaporte, como por exemplo, matricular-se em instituições de ensino oficiais, alguns tipos de empréstimo em bancos oficiais também, ele vai ter dificuldade e não vai conseguir fazer, tá certo? Então a gente lembra que o prazo é realmente até o dia 4 de maio. A gente pede para que as pessoas não deixem para a última hora, evitem aborrecimento, atraso, desconforto, possam fazer isso de maneira remota, tá certo? E a gente lembra que tem um serviço que pode tirar dúvidas dos eleitores, que é o nosso Disque Eleitor, através do telefone 148. É um serviço que funciona entre 7 da manhã e 14 horas, de segunda a sexta-feira. Então, se o eleitor tiver qualquer dúvida na hora que estiver preenchendo esse formulário para fazer o seu requerimento, ou alguma dúvida sobre a documentação, ou ainda sobre qualquer informação que tenha visto no site, ele pode ligar para esse telefone e obter todas as suas respostas, tá certo? Marcel, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, pela participação aqui no programa. Até mais. Até mais. Dicas importantíssimas para o eleitor. Agora, Jéssica, a gente continua falando de eleição, mas olha só, fazendo um giro pelas últimas notícias envolvendo aí a corrida eleitoral deste ano aqui no Ceará. A primeira delas que a gente destaca diz respeito ao PT. O PT aqui no estado filiou 12 novos prefeitos de municípios cearenses, já de olho em tentar aumentar a influência do partido no interior do estado. Olha só, você está vendo aí imagens dessa cerimônia de filiações de 12 novos prefeitos que aconteceu na última quinta-feira, dia 13 de janeiro. Estão agora no PT os prefeitos de Campos Sales, General Sampaio, Ibicuitinga, Saboeiro, Cariús, Choró, Santana do Acaraú, Jaguaruana, Jardim, Penaforte, Potengi e Aratuba. Com essas novas filiações, o PT chega a 29 prefeitos no Ceará. E com esse número, o partido se consolida até o momento como o segundo maior em número de prefeituras aqui no estado, atrás só do PDT. Jéssica. Pois é, e o PSD, que era esse segundo colocado, agora fica com 26 prefeitos, né? O PT passa aí com os 29. O PDT segue ainda na frente, com cerca de 60 prefeituras ainda aqui no Ceará. E vale ressaltar os partidos de onde saíram esses prefeitos. Por exemplo, teve prefeito que saiu do Republicanos, do PL, do PDT, do PCdoB. E esse movimento é interessante de observar as diferenças regionais e nacionais em alguns partidos. O Republicanos hoje é mais do centrão, da base do presidente Jair Bolsonaro, nacionalmente, da mesma forma o PL.
ainda que sejam partidos que têm alguma proximidade com o governo, há essa instabilidade de relação e, por isso, alguns prefeitos têm optado por migrar para outros partidos que estejam mais na base governista, mais alinhados com interesses partidários políticos que tenham nesse ano, que é muito importante, muito estratégico para essas mudanças, que é justamente ano eleitoral. Pois é, tem mais notícia nesse giro, Jéssica. Ciro Gomes? Tem sim, exatamente. Outra notícia importante que a gente ressalta aqui é que o PDT vai lançar oficialmente a pré-candidatura do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes à presidência da República na próxima sexta-feira, dia 21. Eles anunciaram esse evento, que houve, inclusive, alguns adiamentos por conta aí da própria pandemia, mas o ato vai ser realizado lá na sede do PDT em Brasília, logo depois da Convenção Nacional do Partido, e o lançamento ocorre a 9 meses das eleições presidenciais, será virtual e terá a participação apenas de alguns dirigentes e parlamentares lá no local do evento. A capacidade reduzida desse evento de pré-lançamento foi justificada justamente com o avanço da variante Ômicron do coronavírus. Chegou-se a cogitar dentro do PDT o adiamento, como você disse, Jéssica, desse ato de lançamento oficial da pré-candidatura do Ciro, mas o PDT voltou atrás e acabou mantendo a data. Isso também para tentar minimizar, derrubar, enterrar especulações de que a pré-candidatura do cearense, né, digamos assim, criado aqui no Ceará politicamente, Ciro Gomes, acabasse perdendo força dentro do próprio partido. Para enterrar e para minimizar essas especulações, foi mantido aí o ato. Vamos acompanhar então. Ponto Poder agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para falar de mudanças no Consórcio Nordeste. Ponto Poder de volta falando de Consórcio Nordeste, porque o grupo que reúne os governadores da região trocou hoje de comando. Em uma solenidade realizada em Recife, na sede do governo de Pernambuco, Palácio do Campo das Princesas, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, tomou posse como presidente do Consórcio Nordeste. Você está vendo aí as imagens da cerimônia de transmissão do cargo que ele mesmo compartilhou nas redes sociais. Paulo Câmara assume o posto até então ocupado pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. E nesse último ano de mandato dos governadores, a gente vê aí que o Consórcio Nordeste tem vários desafios pela frente para tentar manter a influência e o protagonismo conquistado pelo grupo, criado ainda em 2019. Compras conjuntas, políticas regionais, um diálogo mais forte com o governo federal e com outros países. Esses foram alguns dos primeiros objetivos anunciados pelo Consórcio Nordeste. Alguns não avançaram tanto, mas o grupo, criado em 2019, ganhou protagonismo para além da parceria administrativa. Com a chegada de ano eleitoral e a posse de um novo presidente, outros fatores serão determinantes para os próximos passos do consórcio. Em 2022, pelo menos 7 dos 9 estados nordestinos vão eleger novos governadores. Apenas João Azevedo, da Paraíba, e Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, podem tentar a reeleição. Belivaldo Chagas, de Sergipe, Flávio Dino, do Maranhão, Rui Costa, da Bahia, Renan Filho, de Alagoas, Paulo Câmara, de Pernambuco, Wellington Dias, do Piauí e Camilo Santana, aqui do Ceará, encerram no final deste ano o segundo mandato. A renovação nas urnas deve impactar diretamente a formação e a continuidade do consórcio, a depender de quem seja eleito para os governos estaduais. Mas esse não é o único desafio dos governadores da região. Até agora, o que a gente pode dizer é que o consórcio ele ainda não conseguiu se concretizar como essa instância que congrega esses governos para além de uma atuação política. A atuação política, sim, fortalece as lideranças dos estados da região Nordeste. E isso por si só já é algo importante, porque a partir desse fortalecimento que algumas pautas, alguns pleitos, eles podem se concretizar, mas carece ainda de uma entrega mais concreta enquanto instituição que existe para fazer gestão pública. Além da parceria administrativa, o Consórcio Nordeste também ganhou visibilidade por fazer oposição ao governo federal. Com embates frequentes com o presidente Jair Bolsonaro desde o início do mandato, a tensão aumentou com a chegada da pandemia de Covid-19 e a resistência da União em adotar medidas mais rigorosas para minimizar o avanço da doença no país. Na pandemia, o Comitê Científico do Consórcio do Nordeste foi criado para guiar ações dos governos estaduais da região.
Um dos resultados foi o anúncio quase simultâneo dos decretos estaduais de isolamento social em 2020, medida que era contrária ao discurso do governo federal. Também houve a tentativa de comprar vacinas, inclusive a russa Sputnik V, que acabou não se concretizando. Para essa especialista em desenvolvimento regional, o Consórcio Nordeste tem importância, inclusive, como influência para outras parcerias entre estados no país. O Consórcio Nordeste ele tem esse potencial, hoje em dia, de servir como esse espaço de negociação entre os governadores, fazer com que um dos graves problemas que permeiam a administração pública brasileira, que é a fragmentação e a descoordenação de políticas públicas, seja relativamente superada, pelo menos a nível regional. E ele também tem o potencial de atuar como um exemplo importante de instituição regional para outros consórcios públicos que possam vir a ser criados, ou mesmo para os consórcios públicos já existentes, né? E para continuar falando desse assunto, a gente recebe agora a repórter Luana Barros, que nesses últimos dias mergulhou nesse tema do Consórcio Nordeste, em toda a trajetória dos governadores nesse grupo. Luana, a gente sempre fala dessa atuação relacionada à pandemia, mas o consórcio também esteve próximo de outros temas. E quais foram eles? O consórcio foi bem sucedido em outras áreas? Boa noite, William. Boa noite, Jéssica, a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, acaba que fica muito focada aí na questão da pandemia, porque eram medidas e ações mais emergenciais, mais rápidas, né? O que não é comum em consórcios interestaduais. A gente está falando de 9 estados. Então, articulações para medidas, principalmente que envolvam tanto os governos e municípios desses estados, demoram um pouco mais. A Covid não tinha como esperar, né? Era mais rápido. Mas teve, sim, outras atuações, né? Logo no começo de 2019... logo no comecinho, em 2019, lançou-se, por exemplo, um edital para compra conjunta de insumos para a área de saúde. A ideia é que isso continuasse acontecendo, não tem tido tanta regularidade, né? Foi um pouco do que a gente apresentou aí na matéria que vocês viram, dessa falta um pouco de regularidade nessas ações mais concretas, mas tem tido esses editais para compra coletiva, que aí ajuda a economizar nesses valores, enfim, ter uma gestão mais eficiente. Além disso, o consórcio também realizou, por exemplo, missões internacionais para países da Europa, da América do Norte, em busca dessa cooperação aí com investidores estrangeiros, com governos. Tem até um acordo de cooperação com a França, por exemplo, que foi renovado em 2021. E aí tem outras coisas, a gente teve benefício social sendo aprovado, né, em agosto de 2021 para órfãos, crianças e adolescentes órfãos da pandemia de Covid, além de... O consórcio tem, por exemplo, câmeras temáticas, e uma delas é a de agricultura familiar, que também teve muitos avanços. Então, você percebe que existe, sim, uma atuação forte em várias áreas. Existem outras áreas em que isso foi um pouco mais deficitário. Por exemplo, tinha a ideia de se criar um programa Médicos pelo Nordeste, inspirado aí no Mais Médicos, que, infelizmente, até agora, pelo menos, ainda não teve nenhum resultado, né? Então, existe aí um equilíbrio. Existem algumas coisas que avançaram, existem outras que ainda não têm tanta regularidade, enquanto outras ainda estão em compasso de espera. 2022 ainda está aí, então muita coisa ainda pode avançar. Luana, e com essa troca no comando, né, de presidentes, há uma expectativa aí de mudança de perfil também em relação aos rumos do consórcio, da condução dos trabalhos do consórcio? E mais uma pergunta para você, em que medida a gente pode esperar que o consórcio ele também vire pauta eleitoral nesse ano? Pois é, né? Eu conversei com especialistas de outros estados, entre elas a cientista política Priscila Lapa, que é lá de Pernambuco, estado do Paulo Câmara, e ela me apontou que o Paulo Câmara tem um perfil mais de gestor. Ao contrário do Wellington Dias, que apesar de governar e ter também esse perfil, tem um perfil um pouco mais próximo do político, de articulação política. Enquanto isso, o Paulo Câmara é mais identificado com a gestão, o que pode ajudar o consórcio a ter, enfim, melhores resultados de gestão. E sobre as eleições a gente vai ter que esperar, mas o consórcio é uma boa vitrine e pode sim ser muito usada pelos governadores, já que aqui a população conhece muito mais o consórcio, né? Acompanha de fato. A gente vai ter que esperar, mas é uma boa vitrine para esses governadores, muitos deles que não vão poder se reeleger. Luana, muito obrigada pela sua colaboração, pela participação com a gente aqui no Ponto Poder, viu? Até mais. Tchau, tchau, gente. O programa de hoje vai ficando por aqui, Jéssica. Um prazer ter você de volta. Já estávamos todos com saudade. Bom retorno, viu? Muito bom ter você aqui com a gente. Para ficar de olho em tudo que acontece na política, você já sabe, acesse o diariodonordeste.com.br. O nosso encontro aqui na TV Diário volta na próxima terça-feira, nesse mesmo horário. Até mais, a gente se encontra na próxima semana aí, se Deus quiser. Boa noite para vocês e até lá. Até lá.